proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo o que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, saúdo todos vocês com alegria e paz de Jesus. Hoje, dia 11 de setembro de 2024, nós celebramos o dia de São João Gabriel Perboire e estamos na 23ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje, segundo São Lucas, capítulo 6, versículos de 20 a 26, nos desafia a refletir sobre a verdadeira felicidade e o chamado à conversão. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiarem. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Assim como disse anteriormente, hoje Jesus vem nos recordar sobre a verdadeira felicidade e também sobre o chamado à conversão. E para isso Jesus faz um paralelo aqui dentro desse mesmo texto das bem-aventuranças, aonde ele nos traz alguns elementos para que nós possamos entender sobre a nossa conversão e sobre a verdadeira felicidade que nós podemos encontrar quando nós nos convertemos e buscamos constantemente essa conversão. Logo ali então, no versículo 20, quando Jesus levanta os olhos para os seus discípulos e diz que bem-aventurados são os pobres, ele está dizendo daquela pobreza de espírito, que combate o pecado da avareza. Assim como está lá no versículo 24 desse mesmo capítulo. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Entendendo que o pecado da avareza é o amor desordenado a toda criatura, Jesus então nos ensina que a pobreza de espírito combate, assim como um remédio combate uma doença, o pecado da avareza. Da mesma forma, meus irmãos e irmãs, nós podemos entender que lá na primeira parte do versículo 21, Jesus diz o seguinte: Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Aí nós caminhamos lá para o versículo 25, também na primeira parte desse versículo, quando Jesus diz: Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Jesus está então nos dando um remédio que combate o pecado da gula. Aí nós podemos fazer então uma simetria entre essa fome com as práticas que nós temos na nossa igreja, a prática do jejum, né? A prática do jejum nos ajuda a dominar o nosso corpo, a ter uma vida temperada, uma vida regulada, uma vida equilibrada. Então isso nos faz combater esse pecado também da gula.
Aí, continuamos então a nossa análise sobre esse texto, para que você possa, assim como eu, aprender. Lá no versículo 21 ainda, na parte 2 do versículo 21, Jesus diz o seguinte: bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Aí nós caminhamos mais uma vez para o versículo 25 desse mesmo texto, na parte 2 desse versículo 25, onde Jesus diz: ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Aqui então, meus irmãos e irmãs, Jesus nos ensina como combater um pecado, por exemplo, da luxúria, ou todos aqueles pecados que nos trazem alegrias desordenadas. A luxúria nada mais é do que uma alegria desordenada. Então, Jesus aqui nos apresenta o luto e as lágrimas como remédio que combate esse pecado da luxúria. Da mesma forma, então, caminhando, continuando no versículo 22, onde Jesus diz o seguinte: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem e vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Nesse sentido, nós caminhamos lá para o versículo 26, que Jesus diz o seguinte: ai de vós, quando todos vos elogiarem. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Fazendo um contraponto entre o versículo 22 e o versículo 26 desse texto que nós hoje estamos refletindo, capítulo 6 de São Lucas, nós entendemos que Jesus nos ensina a combater o pecado do orgulho. E esse pecado, ele combate com o remédio dos falsos elogios. Quantas e quantas vezes nós podemos entender que as pessoas às vezes nos elogiam de uma maneira falsa. E era assim que os antepassados nossos faziam com os falsos profetas. Muitas vezes a gente acha que a gente prega muito bem, que a gente celebra muito bem, que a gente canta muito bem. Especialmente acontece isso conosco lá na música. E nós recebemos tantos elogios, mas será que não seriam elogios falsos? Que de uma maneira ou de outra nos faz refletir esse evangelho, assim como lá no passado elogiavam os falsos profetas, nós também poderíamos estar sendo elogiados hoje. Às vezes você é elogiado porque você faz uma excelente reflexão do evangelho, às vezes você é elogiado porque você canta bem, porque você toca bem ali na missa. Graças a Deus por todos os nossos dons, graças a Deus pelo motivo que você doa a sua vida para o reino de Deus, mas que nós possamos, assim como ensina Jesus hoje, combater o pecado do orgulho que está entranhado no nosso interior. Nenhum de nós está livre disso, porque é muito bom ser elogiado, mas o que Jesus nos ensina é a realizarmos um discernimento sobre o elogio daqueles que chegam até a nós. Jesus nos ensina a filtrar esses elogios para que nós possamos crescer espiritualmente e alcançar. Retornando novamente lá para o versículo 20 do capítulo 6 que nós refletimos hoje, retornar à experiência da pobreza de espírito, que de uma maneira ou de outra combate todos os demais pecados. Porque o pobre de espírito não pode ser avarento, o pobre de espírito não pode ser guloso, o pobre de espírito não pode querer alegrias desordenadas, o pobre de espírito não pode e não quer ser orgulhoso. Essa pobreza de espírito que nós tratamos hoje aqui nesse capítulo 6 é diferente daquela pessoa que tem uma casa desmanzelada, que não cuida do cabelo, uma pessoa que não cuida dos seus filhos bem, deixa os meninos tudo sujo, deixa a casa suja, não lava as vasilhas. Essa aí não é nem uma pobreza de espírito, não. É uma servergonhice mesmo. É uma forma que a pessoa não tem ânimo, né? Isso daí significa não cuidar das coisas que Deus deu para essas pessoas. Nós não podemos ser assim, e não é disso que esse texto hoje de São Lucas está tratando. Porque nesse caso que acabei de citar, desses exemplos, as pessoas que são assim sequer cuidam do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo.
Não é essa pobreza de espírito que eu digo, mas é aquela pobreza de espírito santificadora, que nos leva à conversão e que nos traz a verdadeira felicidade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, no dia de São João Gabriel Perboire, quero recordar a você, uma frase para terminar agora a nossa reflexão de São João Perboire, que ele diz o seguinte: no crucifixo, no Evangelho e na Eucaristia, nós encontramos tudo o que nós precisamos. E aí, você quer participar do nosso sorteio do mês de setembro? Você já sabe como faz para participar? Espera aí que eu vou te ensinar. Você abre esse vídeo do YouTube, deixa um like, deixa um comentário com seu nome, dizendo que você está acompanhando o nosso programa Proximidade. E aí é só aguardar o final do mês que já teremos o sorteio. Nesse mês de setembro, nosso prêmio é um kit de café, que foi doação da Camila e do Cleidmar, da AV Agropecuária, que fica na Fazenda Camarão 1, em Palmeiras de Goiás. Que o Senhor abençoe você e toda a sua família. Amém.